Olá, ventres dançantes! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estudar a segunda parte da estrutura bala de acordeão. Então, a gente acabou de vir da primeira parte, que foi o taksim. E essa segunda parte a gente vai chamar de perguntas e respostas. É quando o acordeão começa a dialogar, a conversar com um derbaque, com um instrumento de percussão, tá? Geralmente é o derbaque. E aí, o que acontece nessas perguntas e respostas? O acordeão pergunta e o derbaque responde. Então, como entender isso e fazer com que o corpo faça essa leitura? Lembram que a gente veio de um taksim, que a gente veio de um solo do acordeão? Então, esse acordeão, ele vai parar de ser sozinho, ele vai deixar de chorar, de lamentar sozinho. E aí ele vai fazer uma pergunta, né, para o derbaque. Vai dizer: "E aí, vamos tocar comigo?" E aí o derbaque vai responder: "Sim, vamos." E aí ele vai perguntar: "O que você prefere?" O derbaque diz: "É você quem manda." Bom, gente, isso é só um exemplo, tá? Mas é mais ou menos isso mesmo que acontece. O acordeon, ele fala, ele faz alguma nota ou algumas notas ou algum acorde, e o derbaque faz um arranjo em forma de resposta, tá? Algum floreio ou alguma cabeça, né, de um ritmo, a marcação de um ritmo. Mas essas perguntas e respostas geralmente são curtinhas, tá? A gente vai imaginar que elas não são frases imensas. Elas são frases curtas ou até mesmo palavras. Então, como é que o corpo desenvolve, né, essa leitura? Como é que o corpo mostra o que está sendo tocado? Com movimentos simples, tá? Com movimentos curtos, com movimentos únicos, ou com uma combinação mais simples, certo? Então, a gente já viu no taksim que o corpo, o quadril, ele se movimenta de forma sinuosa. Então, nessa segunda parte, continua sendo assim. Quando o acordeon falar, quando o acordeon tocar, quando ele aparecer nesse diálogo, o nosso corpo, o nosso quadril, ele vai aparecer de uma forma sinuosa também, tá? E aí, quando o derbaque responder, quando o derbaque falar, quando ele aparecer nessa resposta, ele aparece no corpo como um movimento de quadril marcado, com um movimento de marcação. Então, na música, o diálogo vai ser acordeon, derbaque. E no corpo, o diálogo vai ser movimento sinuoso e movimento marcado. Lembrando que nos movimentos sinuosos podem aparecer combinações sinuosas, tá? Combinações de 2 ou mais movimentos, dependendo do tamanho da frase da pergunta ou da palavra da pergunta. E nos movimentos marcados podem aparecer também algumas combinações e até movimentos trepidados. O uso do shimmy, por exemplo, pode aparecer se o derbaque pedir, se a resposta dele for um floreio em forma de rush, que é o drrr, que o nosso quadril lê o shimmy. E nessas perguntas e respostas, a gente pode fazer, como eu exemplifiquei agora, lendo tanto a pergunta quanto a resposta com quadril. Mas há também quem prefira fazer perguntas com quadril e respostas com a parte superior do tronco, como peito, ombros. E uma forma mais ousada, mais diferente, não tão convencional de ler essas respostas é com um passo de efeito, com perna, com alguma mudança de direção, com alguma marcação nos calcanhares. Então, essas convenções, elas são improvisadas
e a marca de cada uma bailarina. Então, essas convenções, elas variam de acordo com cada bailarina, com cada bailarino que esteja lendo essas perguntas e respostas. Então, eu posso perguntar e responder com quadril, ou perguntar com quadril e responder com peito, com ombro, ou perguntar com quadril e responder com uma perna, com uma mudança de direção, com calcanhares marcando no chão. Depende de cada corpo que está lendo essas perguntas e respostas. Em algumas músicas, em alguns ballades, esse diálogo ele é bem nítido e bem divididinho. A gente consegue perceber bem onde começa e termina a pergunta, onde começa e termina a resposta. Porém, em algumas outras músicas não é tão fácil assim essa separação. É como se as perguntas e respostas elas fossem sobrepostas. Então, o acordeon não chega a finalizar a pergunta, o derbaque já responde, já começa a responder em cima. Então, mais uma vez, cabe à bailarina ou bailarino escolher se vai começar a responder sobrepostamente junto com o derbaque ou se vai terminar aquela frase, né, de pergunta com acordeon para só depois pegar o finalzinho da resposta com derbaque. Entende? É como se duas pessoas estivessem conversando e quando uma pessoa fizesse a pergunta, a que fosse responder não esperasse a pessoa terminar de falar, terminar de molhar o bico e já respondesse em cima. O humor dessa segunda parte. Geralmente, essas perguntas e respostas, elas acontecem num humor, num tom de brincadeira. Então, é um jogo de habilidade do quadril ou de outras partes do corpo, lendo aquele diálogo. Então, diferente do Taksim, que foi a primeira parte, que a gente viu que era um momento de introspecção e que a nossa expressão facial acompanhava também, né, esse momento de introspecção, a possibilidade de fechar os olhos, né, de voltar a atenção para o nosso eu, né, o nosso sentimento. Nas perguntas e respostas, a gente abre essa expressão, né? A gente já começa uma conversa e a brincar mesmo com essas perguntas e respostas. Ainda não é momento de interagir com o público, né? De fazer grandes firulas, nem deslocamentos. Ainda se mantém, né, a dança centrada, né, no próprio eixo, porém ela já se permite ousar no sentido de brincar, né? É um momento de brincadeira, de habilidade, de destreza entre as perguntas e respostas com o corpo. E aí, como identificar quando essas perguntas e respostas acabam? Quando o acordeon e o derbaque começam a falar juntos, começam a atropelar as palavras, começam a cantar e a brincar juntos. Não tem mais essa separação de pergunta e resposta. E aí é muito fácil identificar a entrada, né, da terceira parte, que a gente vai ver na próxima aula, quando entra o ritmo ballad. Então, quando o ritmo ele é marcado, entra o ritmo ballad propriamente dito, acabou a segunda parte, que é de perguntas e respostas. Então, essa segunda parte da estrutura ballad de acordeon fica entre o taksim e o ballad. Fica ali no meinho. É a transição entre só a melodia e o ritmo. Então, eu vou fazer alguns exemplos de perguntas e respostas e alternando também as músicas para vocês verem a variação, né? As variações que podem acontecer entre elas.
Gente, no caso de uma música ao vivo, a bailarina também pode optar em ler ou o acordeon ou o derbaque, sendo ela um dos instrumentos que vai conversar com o outro, ok?